O agachamento, com toda certeza, é o exercício mais universal, mais comum nas academias. Eu sei que muita gente faz muito supino e tal, mas quando a gente para pensar, tanto homem quanto mulher, quando vão fazer um treino de perna, qual que é a base do treino? Agachamento, seja o agachamento livre tradicional ou alguma variação, como leg press, agachamento no Smith, agachamento no hack, enfim. Então no vídeo de hoje eu vou trazer 10 verdades que é importante você saber para conseguir melhorar os seus treinos de pernas. Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de a gente ir de fato ir pro conteúdo, não esquece de deixar um like aqui embaixo e também se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Sem mais delongas, então vamos lá para nossa primeira verdade sobre o agachamento. Apesar do agachamento ser sim um ótimo exercício à base de praticamente todos os treinos de pernas, ele na realidade não é um exercício completo como muitas pessoas pensam. O agachamento, seja livre, seja em máquina, seja qualquer variação, não é capaz de hipertrofiar de forma significativa os posteriores de coxa, ou seja, a parte de trás da nossa coxa. Então por esse motivo é muito importante que você também faça exercícios isolados de posterior de coxa, porque por exemplo, uma coisa que é muito comum nas academias é o seguinte treino: agachamento, leg press, cadeira extensora e flexor. E aí a pessoa acha que está treinando tudo da mesma maneira, afinal, extensor é quadríceps, flexor é posterior de coxa e o agachamento leg a pessoa acha que pega a coxa completa. E não é verdade. Se você agora entende que agachamento e suas variações, como por exemplo leg press, não recrutam significativamente, não hipertrofiam o posterior de coxa, a gente consegue ver que esse treino padrão que normalmente as pessoas fazem são 3 exercícios para quadríceps e apenas um para posterior de coxa. Então é por isso que normalmente as pessoas elas têm a parte de trás da coxa menos desenvolvida. É por isso que talvez você queira hipertrofiar o posterior de coxa e não consegue. Então é importante ter esse equilíbrio aí de volume de treino, beleza? A segunda verdade que você também precisa saber sobre o agachamento é o seguinte: ele também não é capaz de hipertrofiar o reto femoral, que é um músculo também muito relevante para a estética. Se você quer ter boas coxas, coxas definidas, enfim, coxas estéticas, você precisa ter o reto femoral desenvolvido, e ele infelizmente não consegue ter hipertrofia significativa no agachamento também. Por esse motivo é muito importante que você faça exercícios isolados de quadríceps para conseguir recrutar esse músculo, como por exemplo, cadeira extensora, sissy squat, flexão nórdica reversa. Então esses 3 exercícios, por exemplo, que eu citei, são suficientes, são ótimos para você recrutar e hipertrofiar o reto femoral, assim como também, por exemplo, a perna de trás, quando você faz um afundo. Muitas pessoas acham que é errado fazer força com a perna de trás, mas não é errado. Por exemplo, se você fizer força com a perna de trás, dividindo, por exemplo, o seu esforço entre a perna da frente e de trás, você vai estar recrutando o reto femoral na perna de trás. Então, afundo não é necessariamente, galera, um exercício 100% lateral que apenas a perna da frente importa, tá? Muito importante que vocês também se atentem a isso. Terceira verdade que você também precisa saber, que apesar de muita gente falar o contrário, na realidade, quanto mais você descer no agachamento, maiores sim vão ser os seus resultados. Existe basicamente aí uma dose de resposta. Desceu mais no agachamento, aumentou a amplitude, teve maior ativação muscular. Obviamente não estou dizendo que você tenha que descer o máximo possível de qualquer jeito. Você tem que respeitar, claro, a sua capacidade, a sua flexibilidade, a sua mobilidade, suas limitações. Mas fazer propositalmente um agachamento curto, achando que é mais interessante, não é verdade. E quando eu falo maior ativação, é especialmente dos glúteos, ok? E também dos adutores de coxa, a parte interna da coxa. 2 músculos que normalmente as pessoas também querem desenvolver bastante e não sabem como fazer isso. Já fica aí então a dica, tá? O próprio agachamento, os próprios exercícios básicos que você faz no treino de pernas, se for feito com amplitude ótima, vai ser também suficiente para dar um bom estímulo nesses grupos musculares. Não estou dizendo que vai dispensar, por exemplo, um trabalho isolado de glúteo, alguma coisa assim, caso você queira enfatizar mais essa região. Não é isso, mas você pode, enfim, dar um gás, digamos assim, um estímulo maior nesses grupos musculares, simplesmente aumentando a amplitude do agachamento. E na verdade, ao contrário do que algumas pessoas pregam, quando você faz o agachamento completo, o agachamento com amplitude total, na verdade é menos lesivo para suas articulações. Porque pensa comigo, se eu for fazer um agachamento parcial, primeiro eu vou usar muito mais carga, e aí quando eu for começar a agachar eu vou travar no meio do movimento, minha articulação não ia aguentar mais e proporcionalmente eu paro. Então esse tranco, digamos assim, tem mais potencial de te machucar, é sim mais lesivo. Quarta coisa que você também precisa saber sobre agachamento: essa ativação de adutores de coxa, parte interna da coxa, e glúteos que eu falei que é otimizado quando você faz um agachamento com uma boa amplitude de movimento, também pode ser ainda mais potencializado quando você coloca as suas pernas mais afastadas, ou seja, você faz o tradicional agachamento sumô, leg sumô, que seja, enfim, quando você realmente faz esse afastamento das pernas, você consegue enfatizar mais os adutores e deixa as fibras musculares do glúteo mais favoráveis, digamos assim, para contração. Então também pode ser uma variação bem legal quando você quer enfatizar esses grupos musculares. Eu pessoalmente não acho o sumô assim muito confortável, e a maioria das pessoas provavelmente também não vão sentir, porque normalmente não tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade e tal. Então acho válido fazer sim o sumô, mas não coloque talvez ele como uma base do seu treino, talvez ele como um acessório, segundo, terceiro exercício, pode funcionar muito bem. Mas claro que se você se sente bem, confortável e tal, pode priorizar, pode colocar o sumô como seu principal exercício, não tem problemas. A quinta verdade sobre agachamento, a gente ainda vai estar falando sobre amplitude de movimento. Eu falei que, quanto mais a gente desce, maior ativação de adutores, maior ativação de glúteos, maior
maior segurança e tal. E sobre quadríceps, Léo, se eu fizer um agachamento curto, então eu vou ter maior ativação do quadríceps, como a maioria das pessoas falam, agachamento parcial, agachamento curto para enfatizar quadríceps, e a verdade é que não. Se você faz o agachamento completo, você vai ter a mesma hipertrofia, a mesma ativação dos seus quadríceps. Então, quando a gente para pensar em questão de custo-benefício, realmente fazer o agachamento curto, cara, não tem muita serventia. É muito difícil você encontrar alguém que quer crescer mais quadríceps, mas não quer mais adutor, não quer mais glúteo. E às vezes não estou falando nem só de estética, mas a importância de ter um glúteo, um adutor fortalecido também é uma questão funcional. Diminuir os riscos de lesões, te deixar mais forte, levantar cargas mais pesadas. Enfim, realmente não tem muita serventia o agachamento parcial. Talvez em alguma ocasião especial, para alguma pessoa especial e tal, pode ser. Mas enfim, estou passando aqui as informações para você. Não tem vantagem comparado ao agachamento completo. Se você está curtindo esse conteúdo aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, tá? Não deixa para depois, porque muitas pessoas deixam para dar o like mais tarde no final do vídeo e acabam esquecendo. Então, bora lá. Sexta verdade muito importante, principalmente para a mulherada que quer muito desenvolver os glúteos. A variação de agachamento búlgaro, aquela variação onde você coloca o pé atrás, lá apoiado no banco, é a melhor variação para a hipertrofia dos glúteos. Mais do que o agachamento profundo, do que o agachamento no Smith, leg press, sumô, mais qualquer outra variação. O agachamento búlgaro tem um ênfase muito forte nos glúteos. Inclusive a gente tem algumas evidências ali até mesmo equiparando o agachamento búlgaro muito similar à elevação pélvica, que é um ótimo exercício, é um dos principais, se não o principal, para glúteos. Então realmente vale muito a pena você investir nessa variação se você quer enfatizar mais esse grupo muscular. Sétima coisa que você precisa saber sobre o agachamento. Agora falando sobre a variação de agachamento frontal com a barra na frente. Ele é um agachamento que vai ter praticamente os mesmos benefícios do que o agachamento tradicional, por exemplo com a barra nas costas, porém mesmo que exija menor sobrecarga. Como assim? Por exemplo, se você vai fazer um agachamento com a barra nas costas, vamos supor que você coloca 60 kg para fazer 10 repetições. Para fazer as mesmas 10 repetições de agachamento frontal, talvez você vai levantar apenas 35, 40 kg. Então a sobrecarga é menor, certo? Porém a ativação, a hipertrofia dos membros inferiores no geral vai ser praticamente a mesma. Então o agachamento frontal ele entra como um excelente exercício, por exemplo, se você tem alguma lesão, se você tem alguma limitação que te impede de colocar uma sobrecarga muito alta, então é muito válido para esses casos. O agachamento frontal também vai ter ali uma leve superioridade em relação à ativação do quadríceps, ok? Isso também pode ser interessante e pode ser usado a seu favor caso você tenha interesse. Porém é importante deixar claro que o agachamento frontal é difícil de executar, não é fácil, tá? É realmente um exercício complexo, mas enfim, nada que um bom tempo de prática, um bom tempo persistindo, você não domine. Nosso oitavo item aqui então é em relação ao agachamento no Smith, um agachamento muito popular, muito comum, favorito por muitas pessoas, por as pessoas acharem que traz mais segurança, é mais efetivo, isola mais os membros inferiores e tal, e isso tudo não passa de uma mentira. Pois é, a gente tem evidências mostrando que fazer o agachamento livre é superior para a ativação muscular dos membros inferiores no geral quando comparado ao Smith. Então sim, você fazer no Smith achando que está isolando, enfatizando os membros inferiores, não é verdade. E muitas pessoas acham que é mais seguro e tal, e cara, eu pessoalmente discordo, tá? Isso acontece por conta de que a máquina Smith ela ingessa o movimento. Então, por exemplo, eu vou colocar duas fotos aqui de duas pessoas diferentes agachando. Você acha que essas duas pessoas têm o mesmo agachamento? Obviamente não, é nítido, a gente consegue ver isso. Então quando você coloca essas duas pessoas no Smith, as duas vão ter que agachar da mesma maneira, mas anatomicamente falando, biomecanicamente falando, isso não vai ser favorável para uma dessas pessoas, ou talvez até mesmo para as duas pessoas. Então como o Smith te expõe, te coloca em uma posição que geralmente não é natural, não é confortável para ti, diferente da barra livre, eu não acho mais seguro não, eu não acho muito interessante. Eu não prescrevo, não recomendo o Smith, beleza? Nona coisa que você também precisa saber sobre o agachamento. Ele é um exercício fantástico. Quando feito de uma maneira pesada, com uma boa intensidade, um bom grau de esforço, ele é um exercício eficiente também para a região do core. Isso mesmo, abdômen, lombar, oblíquos. Então toda essa parte central do seu corpo também tem uma ativação muito expressiva, muito significativa durante esse agachamento. Isso inclusive é sim o suficiente para fortalecimento, para deixar o seu core, sua lombar, seu abdômen mais fortes. Porém, na minha opinião, isso não exclui um trabalho mais isolado caso você queira focar mais em hipertrofia, ok? Então ainda acho interessante você fazer alguns abdominais, algumas variações e tal, mas talvez não seja tão necessário se você, por exemplo, já agacha bem pesado. E se você agacha muito leve, então nem se fala, não vamos considerar esse estímulo aí pro core. Mas enfim, eu acho pertinente essa informação porque muitas pessoas acham que precisam primeiro ter um abdômen forte, uma lombar forte, alguma coisa assim para fazer agachamento livre. Não é verdade, você pode começar aos poucos, por exemplo, se você é um iniciante, você ainda não tem tanta força, então você vai começar, por exemplo, só com a barra, com 5 kg de cada lado e tal, e aí, conforme você for progredindo, o seu core vai acompanhando. É por esse motivo que quando você pega, por exemplo, um marombeiro que treina 5, 6 anos, tem músculos fortes, tem bastante força, mas não faz agachamento livre, quando ele vai fazer, geralmente ele vai reclamar de dor nas costas, dor em algum lugar e tal. Por quê? Porque ele pode ter força muscular, que as máquinas trouxeram para ele, mas ele não tem esse
trabalho de core, essa estabilidade, esse fortalecimento dos músculos estabilizadores. Então é muito interessante a gente saber disso e se atentar a isso também. A 10ª verdade que você precisa saber sobre agachamento também tem em relação ao core. Eu quero falar um pouco mais sobre o cinturão de treino, o cinturão abdominal. Muita gente, utiliza ele, muita gente não utiliza ele por dois fatores. Primeiro, achando que vai ter uma menor ativação do core, ou seja, vai enfraquecer a lombar, o abdômen e tal, ou até mesmo porque acha que vai diminuir a ativação dos membros inferiores, porque o exercício, querendo ou não, dá uma percepção de ser mais fácil. Mas essas duas coisas são mentiras. A gente já tem evidências mostrando que usar o cinturão não diminui em nada a ativação muscular dos membros inferiores e nem do core. Você pode sim usar o cinturão e você vai ter ainda assim uma ativação bem significativa do abdômen, lombar, vai ter esses benefícios que eu falei do item anterior, ok? Mas é muito importante, claro, que você não crie uma dependência, que você não utilize o cinto o treino todo, desde a série de aquecimento e tal. Não, guarda para usar somente quando for preciso, nas séries mais pesadas, nos treinos mais difíceis e tal. Não usa sempre, mas também não deixe de usar achando que isso vai te enfraquecer. Isso é mentira. Não, mas é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido aí essas 10 verdades, esses 10 fatos, essas 10 coisas que eu trouxe sobre o agachamento. Eu acho que são dicas importantes, são coisas legais a gente saber para poder otimizar os nossos treinos de pernas e, enfim, trazer mais resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve também no canal caso você ainda não esteja inscrito e também deixa um comentário, o que você achou, manda um feedback, ficou com alguma dúvida, acha que faltou acrescentar alguma coisa aqui nessa lista? Coloca aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários.